do Espírito, quando fala, né, venha a nós o teu reino, aí depois a oração fala, seja feita a sua vontade. Por isso que a gente erra na oração. A gente erra na oração porque a gente não ora a vontade de Deus. Só que a gente pensa, né, aquilo, mas Senhor, se a gente vai ter que orar a sua vontade, por que que o Senhor colocou desejos, sonhos em nosso coração? Porque eu queria que fosse minha vontade. E a gente fala muito isso, né? Mas só que Jesus falou, não é a nossa vontade. Lá no final dos slides tem Jesus orou. Pai, eu peço, passa de mim o cálice. Jesus, ele como homem, imagina o temor, gente, ele suou. Aí na medicina, né, você fala, Jesus ele suou, era uma pressão de tal modo que o vaso sanguíneo dele rompeu e ele suou sangue. É uma mistura. Você soa, tem vaso sudoríparo. Mas ele estava com tanta pressão que o vaso dentro dele, gente, era dentro. Era uma angústia muito grande. E Jesus falou, Pai, passa de mim o cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. E aí você fala, se o Filho de Deus, que era, nossa, tinha natureza divina, ele se submeteu à vontade do Pai, quem somos nós para falar, Deus, faz a minha vontade. Deus, eu quero isso, eu quero isso. E Deus, ele é tão bom que ele fala para a gente pedir. E a gente pede as nossas coisas e Deus pode falar sim e não. Mas uma coisa, se você quer, e eu já orei muito, né, das coisas que eu mesma falei. Eu falei, Jesus, me leva para o Japão. E eu falava, Jesus, eu quero pregar teu evangelho. Eu não tenho condições nenhuma de ir. Jesus, me aceita nessa bolsa. Prestei para a bolsa do Japão. Jesus, me aceita, Senhor. Eu prestei para outra bolsa depois. E todas elas eu tive fé. Eu falei, ô Jesus, Senhor pode. Se o Senhor tem fé. E aí você vê que mesmo que aí você vai entrar na parte que o Espírito Santo, ele pega a nossa oração e ele filtra. As minhas orações não foram perdidas. Eu orei pela bolsa do Japão, eu orei pela bolsa dos Estados Unidos, mas aí eu falei, Jesus, eu quero ir, mas eu oro para que sejam salvos. Então, se o Senhor me enviar, e Senhor, eu pregando teu evangelho, e você vê que o Espírito Santo, é mesmo que a gente ore e não seja a vontade de Deus, ele filtra a intenção do nosso coração. Então, mesmo que a gente ore por algo específico, a intenção do nosso coração deve ser glorificar a Deus. Então, Senhor, tudo bem, o Senhor não me enviou para o Japão naquela bolsa, mas eu orei só por causa disso, porque eu queria a tua glória. Eu queria que o teu nome fosse glorificado. E quando Deus ele vê a intenção do nosso coração, ele filtra, o Espírito Santo filtra. Aqui, ó, feita a sua vontade, ore a Bíblia. Porque não tem erro. Se a gente orar a Bíblia, as promessas de Deus, essa vontade vai ser feita. Porque é a vontade revelada de Deus. Aqui, promessas. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, tem muitos que falam, se eu pedir com fé, Deus ele vai fazer tudo. Não, Deus ele vai fazer segundo a sua vontade, se pedirmos. Então, seja feita a sua vontade. Aí tem um slide que eu ia colocar várias promessas de Deus aqui, mas ainda está em construção, então eu enviarei para vocês depois. Aqui, ó. Aí ele fala assim, né? Seja feita essa vontade. Dá-nos o pão de cada dia. Quando a gente fala pão, vou passar bem resumido esse. O pão pode ser, aqui eu coloquei o emocional. Coloquei o emocional primeiro, né? Por quê, né? Aqui emocional. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus nesse sentido que o pão é tudo que nos sustenta. Então, a gente tem o coração, a gente tem a alma, que é o coração, a gente tem o espírito e a gente tem o corpo. E eu vou falar dos três. Aqui, o emocional, nosso coração. Precisamos do quê? Da sustentação de Deus. E a gente vive ansioso, principalmente no dia de hoje. Brasil, não sei se vocês viram, tem a maior taxa de ansiedade. Então, não é pouca coisa aqui. Mas Jesus falou, ó, e quando estava o povo lá no deserto, Deus, ele quer que a gente dependa dele um dia de vez, um dia por vez. Deus, ele deu pão, e se o povo no deserto comesse o pão, aí eles guardavam, tinham uns que guardavam, né, por desobediência. E Deus falou, não guarda, porque eu vou dar todos os dias. Todos os dias eu vou dar pão para vocês. Não se preocupe, todos os dias eu vou dar. Aí a pessoa ficava, não, vai que Deus não dá. Vai que já pensando no amanhã. Aí ia estar lá na Bíblia. Aí guardavam o pão e aí chegava no outro dia, gente, aquele maná tava podre, podre, porque Deus queria mostrar pro povo. Por que que você guardou? Eu vou te sustentar todos os dias. É diário. Não viver ansioso com as coisas que não aconteceram. Nem aconteceu, já tá ansioso. Então esse pão envolve a nossa alma. Senhor, me sustenta. Esperança e salvação. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração.
Aqui o pão também é corpo. Então, realmente, dá-nos o pão de cada dia. Aqui eu falei até para minha mãe, mãe, meu nome tá na Bíblia. Minha mãe, oxe, já Sayuri não tá na Bíblia não, né, do japonês. Aí eu falei, tá sim, mãe. Falei, Sayuri significa lírio, né? A minha mãe sabe, eu falei, é lírio. Aí Deus falou assim, ah, sabe, eu cuido tão bem de vocês que eu visto vocês da forma... Vocês já viram o lírio? O lírio, ele é tão bem vestido que nem Salomão se vestiu que nem o lírio. É mais ou menos assim, eu cuido tão bem de vocês que vocês acham que a grandeza tá nisso, nisso, mas nem Salomão se vestiu da maneira como eu visto vocês. Aí você pensa, mas Salomão era rei maior, gente, a da África, a rainha da África foi para ver os bens de Salomão. Salomão era ricamente rico, nem se compara. E Deus fala, tá vendo o lírio? Eu visto ele e nem Salomão se vestiu como ele. Ou seja, Deus ele cuida tão bem de nós e ele fala: não se preocupe com as coisas de comer, com as coisas de vestir. Você pode pedir, você pede. Mas sabe o que acontece? Aqueles que são pagãos, os que não têm o Deus, a gente falou que tem vários deuses na Terra, mas deuses, mas não o Deus. O Deus eu sou o que sou. E vocês têm o Deus eu sou o que sou. E vocês estão pedindo como se vocês fossem pagãos, que vocês se preocupam, vocês buscam essas coisas e Deus fala aqui porque vocês procuram. Deus, o Pai Celestial, sabe do que vocês precisam, mas buscar primeiro o reino de Deus. Por isso que a gente volta no começo da oração. Então, o que é o reino de Deus? É salvação, é fruto do Espírito, é dons e envio, é ser cheio do Espírito Santo. O reino de Deus tem muita coisa, não deu para colocar tudo, mas eu dei o mais importante aqui do que é o reino de Deus. Então, busque o reino de Deus, porque serão acrescentadas demais coisas. Aí aqui também o espiritual, né? O pão, dá-nos o pão de cada dia. Jesus fala, eu sou o pão, nem só de pão viverá, mas da palavra de Deus. O pão é a palavra. Aqui, sabedoria. Aqui, Daniel, ele pediu sabedoria. Tito também fala, se alguém falta sabedoria, pede a Deus. Aí eu falei, Jesus, eu preciso muito de sabedoria. Aí eu pedi, e eu tenho um monte de livro aqui. Tipo assim, você pede, vai lá. E continua lendo, porque eu vou estar te dando. Mas a gente vai estar ouvindo, estudando a palavra, mas a gente pede, porque mesmo que a gente estude, uma irmã falou isso pra mim, ela, nossa, sabe, mesmo que você estude, foi Deus que te deu. Aí eu falei, é mesmo? Porque teve uma época da minha vida que eu lia e não entendia nada. Aí hoje eu falo, gente, parece que meus olhos foram assim, abertos, eu não entendi o evangelho, não entendi o pecado. E de uma forma, graças a Deus, porque quando a gente ainda é criança, adolescente, eu não entendia muita coisa, porque eu não tinha, o pecado, não considerava o pecado, porque criança ainda tem aquela inocência. Mas aí você vai vivendo na terra e a gente mesmo peca. Então, quando a gente peca, a gente tem esse temor diante de Deus que fala: meu Deus, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, a sabedoria vem pela palavra, mas é Deus que abre os olhos. Então tem que orar. Então tem que sim ler a palavra, mas tem que pedir pela sabedoria. Aí aqui, é, deixa eu ver, nossas falhas. O que está escrito aqui? Ah, perdoe. Jesus fala, dá-nos nosso pão de cada dia e nos perdoe assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma parte importante da caminhada cristã. Então, quando a gente fala, né, Davi pecou, purifica-me. Aqui, ó, contra ti, Senhor, contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Que eu acabei de falar, quando a gente sente o peso do pecado, Deus, tu és justo e tens razão em me condenar. Sei que sou pecador desde que nasci. Em pecado me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade e no coração me ensinas a sabedoria. Então, Davi, ele pediu, Jesus, purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Então, o pecado, ele realmente mancha o nosso coração. E quando a gente foi salvo e a gente recebe a salvação, mas quando a gente ainda peca, e Paulo fala muito isso, miserável homem que sou, ele já sentia o peso do pecado. Então ele não era morto, ele já nasceu de novo. Só sente o pecado quem nasce de novo. E Paulo fala: Deus, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. Então por isso que a gente olha e fala: Senhor, eu me arrependo, porque mesmo nascendo de novo, tem uma batalha. Então por isso que fala, Salmos aqui, 1 João
Ó, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, para entender, a gente é justificado de uma vez por todas. Hebreus fala, quando Jesus se ofereceu, foi de uma vez por todas. Todos os seus pecados não estão mais na vista de Deus. Isso que é a graça, isso que é maravilhoso. Mas Jesus, ele nos ensinou que no nosso ser, a gente é salvo, recebe a salvação, mas caminha em santificação. Então, quando a gente peca e a gente não quer viver em pecado, a gente entrega diante de Deus. E a gente fala mesmo, Senhor, eu fiz tal coisa. Senhor, me purifica o meu coração, me dá um coração igual ao teu. Eu sei que o Senhor já lavou meus pecados. Eu sei que o Senhor já perdoou de uma vez por todas, mas eu ainda falho. Eu ainda, Senhor, tô caindo no mesmo pecado todos os dias. Então é por isso que vocês vão ver agora, deixa eu ver se é é a tentação. Então, perdoa, dá os nossos pão de cada dia, nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, nos, não nos deixe cair em tentação. Então, quando a gente ora, apresenta isso também, que é a tentação. Aqui, ó, tentação, gente, é três partes. Tem três tipos de tentação. A paixão da carne, falei para vocês, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Isso tudo não provém de Deus. A tentação não vem de Deus, mas vem do quê? Vem do mundo. Então, onde a gente está? A gente está no mundo. A gente está no mundo. A gente ainda tem uma carne. Tudo bem, a gente mortificou a nossa carne. A gente é sacrifício vivo todos os dias. Mas ela ainda está aqui. Carne, a gente tem olhos e tem o quê? Soberba da vida. Então, essas três coisas, como a gente está no mundo, a gente é falho, a gente pode cair. E que nem eu falei, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ninguém imaginava que Davi ia cometer adultério. Gente, Davi, sendo segundo o coração de Deus, olhou, cobiça dos olhos, cobiçou a mulher, chamou, ela é casada? Cobiçou, mas aquilo tá no coração dele. Ele, manda o esposo pra guerra, mata ele, assassino. Gente, Davi fez os piores pecados, adultério, assassinato. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, quem somos nós para falar? Nunca vou cair nesse pecado. Gente, ora, não me deixe, Senhor, cair em tentação. Então, aqui, ó, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne. Então, quem vive segundo o espírito é voltado para o espírito. Quem tem a mentalidade do espírito é vida. Quem tem a mentalidade da carne, a carne é inimiga de Deus. E porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, não agrada a Deus. Portanto, agora já não há condenação em Cristo Jesus. Isso que é a maravilha, né? Porque a gente tem a carne e a gente mortifica. Mas olha o que Jesus faz. Jesus não só nos justificou. Ele justificou, nos deu a sua justiça, somos salvos. Mas ele nos libertou. Então tem o perdão e tem o quê? O libertação. A gente é perdoado dos nossos pecados e, bora, perdão, continuar a viver em pecado. Não, Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte, somos libertos. O que a lei, a gente não conseguia, ó, incapaz de cumprir a lei. Quem nos fez capaz de cumprir a justiça de Deus, a lei de Deus? O Filho de Deus. Porque agora não é nossa força, agora é a nova natureza nossa do Espírito que vai viver no Espírito. Então, as três tipos, né? Dá um resumo aí daqui, porque já tá dando 11, pra gente abrir pro testemunho, né? Depois eu falo. Aqui, a cobiça dos olhos é isso aqui, ó. Os olhos são a candeia do corpo. A gente vai evangelizar pela internet. Esse é o maior cuidado que a gente tem que ter, os nossos olhos. Porque gente, eu não sei se vocês viram, eu pedi, a Jaine tá aqui, baixou o Kawaii, eu não sei como acontece, Kawaii, TikTok, assim, você abre essas plataformas, gente, você tem que fechar, não dá pra nem ver. Eu fico, meu Senhor da glória, que é isso, Jesus? Mentira. Você fica, Jesus, não é normal não. E aí a gente fica realmente porque a gente foi purificado, só que se a gente continuar e a gente jogar os nossos olhos para essas coisas, a gente vai se contaminar, sabe? Porque, ó, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, o que a gente tá vendo? Tudo bem, a primeira passou, é que nem aquele. A gente não pode fazer nada. Passou na nossa frente alguma coisa, nosso olho viu. Só que continuar vem de nós, a gente tá vendo ainda. Então, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz dentro de você são trevas, então tremendas trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Então, aqui, ó, não cobiçarás os olhos, é muito da questão de cobiça. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o boi, nem o jumento. Não cobiçarás o trabalho do teu próximo, a vizinha do teu próximo. Não cobiçarás. Vocês entenderam pro nosso tempo, não cobiçarás.
é dos teus olhos. Salmo 119, 37 fala: Desvia-me os olhos das coisas inúteis. Senhor, faça-me viver nos caminhos que traçastes. A internet, a gente, né, se a gente não vê, perde muito tempo com coisas dessa terra que não vão edificar, não vão ajudar a comunidade, não vão fazer nada, e a gente vai deixar, além disso, de viver o caminho de Deus. Então, tem os olhos aonde? No consumador, Jesus. Tem os olhos aqui, olha isso. Ah, eu não consigo, Deus, eu não consigo. Ter um que aceitou a salvação, recebeu a salvação e perguntou. Foi um pastor, um testemunho a ele. Ah, mas como é que eu não vou nessa escola, nessa faculdade? Já viu as mulheres, as meninas dessa faculdade? Como eu não vou cobiçar? Aí Jó falou assim: Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Então, de uma forma, você faz um acordo com seus olhos, Senhor. Eu não vou nem ver. Jesus, é status, eu já sei que não é bom, eu já sei que isso você não olha. Ai, se a gente vai pregar o evangelho através da internet. Então, o que será que a gente vai receber? Então, nem baixa, nem olha, Senhor, meus olhos aqui. Então, a gente tem esse controle dos olhos. Por quê? Porque os olhos são a candeia do corpo. Os olhos que sejam iluminados a fim de que a esperança daqueles que o chamou. Então, é realmente isso. Tipo, quando a gente ora pela tentação, só um adendo, se Davi fosse orar, imagina Davi orando antes de olhar para Betseba. Ele oraria assim: Senhor, não deixe nem que os meus olhos cheguem a ver, não deixe nem que eu seja tentado, Pai. Se você sabe que você é tentado em alguma coisa, em alguma área, Senhor, eu sou tentado na gula, não posso ver um bolo, eu comi o bolo inteiro. Senhor, não deixa nem que eu veja bolo. Então é realmente isso, Senhor, não deixa nem que chegue nos meus olhos. Senhor, eu tenho, nossa, quantos? E não se fala, né? Não se fala por vergonha, Senhor, quantos são perdidos em prostituição? Deus, não deixa nem que chegue aos meus olhos. Deus, olha, não deixe, Deus, que chegue nem aos meus olhos, livra na tentação. Somos fracos. Então, livramento das obras da carne. Então, a carne é o quê? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes adverti, aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas. Então, tudo isso é obra da carne, que se a gente não vê, elas são feitas em nós, na nossa carne. Aqui, controlado, aqueles que são controlados pela carne, paixões, são o quê? Despertados de forma que dão frutos para a morte. Então, o fruto da vida é Cristo, o fruto da morte é todas as obras do pecado, da carne. E por isso fala, aquele que vive pecando é escravo do pecado. Ah, a gente era escravo do pecado. A gente já era, ó. O pecado é do diabo. O diabo vem pecando desde o princípio. O diabo está pecando. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Gente, Jesus morreu na cruz, perdoou os teus pecados, perdoou, mas para te livrar também. Livrar te dá poder. Você não é mais filho do diabo, você não é mais escravo do pecado. Você agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele libertou da lei do pecado e da morte para a lei do Espírito. Então, a gente aqui nessa tentação. E tem a tentação da soberba da vida, que é aqui o que contamina o homem. O que contamina o homem é que sai do homem. Ah, a soberba da vida é tipo o poder. Então, tem muita coisa. Não sei disso porque eu não tenho dinheiro, né? Então, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos. Os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O amor ao dinheiro é a causa de muitos males. Então, você vê a sede por poder. E aí eu falo, Deus, por que tal pessoa faz guerra? Por que o Vladimir Putin e todas aquelas pessoas? Deixa eu ver um negócio, gente. Tá acabando minha bateria. Só deixa eu colocar rapidinho, senão a gente vai desligar. Eu coloquei. Aí, agora foi. Nossa, eu fiz, ó, 31 slides. Depois vocês podem ter todos eles, todos os acessos. É que eu me empolguei. Eu ia fazer 10 slides, saiu 40. Aqui, soberba da vida, sede por poder. Aí a gente pensa, Jesus, como pessoas fazem guerra? Gente, dinheiro, poder, faz alguma coisa com a mente da pessoa que eu não sei o que acontece, que é a soberba da vida. O que sai do homem é o que contamina. Então sai o que do homem? Mau pensamento, sai adultério, prostituição, só coisa boa, né? Homicídio, furtos, roubo, avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos esses males saem dentro do homem. Então, Jesus, me livra, Senhor, da soberba da vida.
Jesus, ó, ninguém fala que Deus que tenta, não é Deus. Jesus foi levado pelo diabo, tentado pelo diabo. Mas tendo em vista que ele foi tentado, ele sofreu. Mas ele sofreu por quê? Porque ele sofreu, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, assim como nós somos tentados hoje, Jesus também já foi. E ele venceu. E ele venceu, ele nos socorre hoje. Então, a gente pode vencer. Vencer a tentação do pecado. Vigiem e orem para que não entrem em tentação, tá vendo? Todo momento aqui, vigie e ore. A gente tá acabando aqui, não permita, depois vocês leem, né? Não permita que o corpo de vocês seja dado aos desejos. Membro do corpo de vocês não é para pecar. Não é instrumento de justiça mais. Jesus nos livrou. Vamos pecar porque estamos debaixo da lei? Quando fala assim, Jesus nos libertou da lei, né? Porque Jesus cumpriu a lei, nos perdoou. Então a gente não está debaixo da lei, então vamos debaixo da graça pecar? Não, de maneira nenhuma. Agora, se vocês são escravos, vocês eram escravos do quê? Da morte, né? Agora vocês são o quê? Servos de Cristo, escravos da morte, que leva para a morte, ou obediência da justiça. Agora vocês tendo sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida, libertos para a justiça. Aqui, então, a justificação. Aqui, Deus que não ouve, oração que Deus não ouve. Então, tem algumas orações que eu vou passar bem rápido. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores, né? Esse versículo, quando fala, nós não somos mais pecadores. E realmente, nós nascemos de novo. Então, nós somos vistos na vista de Deus como santos. Não que a gente não tem pecado, né? Não, mas aqui a gente já é diante de Deus. Mas Deus não ouve aqueles que não são salvos. Mas quem é salvo, mas se alguém é temente a Deus, faz a sua vontade e esse ouve. É tipo, é aquela pessoa, ela é salva, então, mas ela não obedece a Deus. Não, gente, salvo, obedece a Deus, sabe? Porque é o Espírito Santo já habita em você, então você obedece a Deus. A oração que Deus não ouve. Pecado. Aqui, se eu acalentasse o pecado, então, se tivesse pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ira. Olha aqui, ó. Homens, ora em todo lugar, levantando mãos santas. É santa, gente. Não é a mão com ira, com discussão. Jesus, eu tô orando, mas eu discuto com meu irmão. Jesus, eu tô orando, mas meu coração tá cheio de ira. Então, Deus vai ouvir nossa oração? Senhor, eu tô orando e acaba orando pela maldição do irmão. Isso não vai acontecer, Deus não vai ouvir essa oração. Cobiça, olha isso, vocês cobiçam as coisas e não tem. Vocês matam, vocês a invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Não tem porque não pedem. E quando pedem, também não recebem, porque pede por motivo errado e gasta nos seus prazeres. Então, essas são as orações que Deus não ouve. Por isso que a gente passou. Orem a vontade de Deus, orem o reino de Deus, que isso assim não vai ser uma oração perdida. Oração perdida é essas aqui. Amante dos prazeres, cobiça, mágoa, né? Jesus falou, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os que nos ofendem. Então, nós perdoamos nossos irmãos. Aqui também, orgulho. A oração de orgulho. Deus concede humildade, Deus vê a humildade. E Deus resiste aos orgulhosos e dá graça aos humildes. Deus não ouve orações hipócritas, né? Hipocrisia no seu coração. Aqui, Deus ouve orações que são ousadas, aquela ousadia santa e reverente. Que nem aquela mulher, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela gritava. Gente, teve orações que eu já de gritar, de clamar, porque é da alma, sabe? É da alma. Você grita assim, que você fala, meu Deus, ainda bem que eu tô, às vezes tô no chuveiro, eu falo, Jesus, ainda bem que tem aqui o chuveiro, que você grita de alma mesmo, e essa mulher, Senhor, confiança, confiança, socorre-me, misericórdia, acha-me graça aos teus olhos, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ore com fé. Se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus, peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é igual à onda do mar, agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor, pois somente é dividida e é instável em tudo que faz. Então, ore com fé. Aqui, não apresentei bem, aquela que eu falei para você já. Não se preocupe também se pensar, eu não vou nem orar, porque se eu orar, eu vou fazer tudo isso aqui, não vai aceitar a minha oração. Vocês viram? Aqui eu falei para você, o Espírito Santo faz isso. Quando a gente ora, ele é o filtro, sabe? Eu coloquei aqui a imagem do incenso, que quando queima aquele incenso, aí ele solta o aroma. A nossa oração, Deus fala, me oferece coisas suaves, sabe? Deus, ele quer sacrifícios que cheiram bem, bem para ele. E a gente fala, meu Deus, mas como eu vou orar uma oração que chegue a Deus, que chegue como cheiro suave a Deus? A gente não tem essa capacidade, mas o Espírito nos ajuda.
Da mesma forma, o Espírito, em nossa fraqueza, nos ajuda. Não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sonda os corações e conhece a intenção do Espírito e intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então foi o que eu falei: Senhor, eu orei por tal coisa, mas o Senhor conheceu que a minha intenção do coração era a tua glória. Então, quando eu falo, gente, hoje a gente está no Sky Center, e quando eu falei com Deus, eu falava: Senhor, entra nas nações e obedece, Senhor, fala. E eu falei pra vocês do louvor, eu começava louvando, e eu cantava, né, que eu estava andando com Deus, tenho vergonha de cantar, mas eu falava assim: "E eu estou andando, andando com Deus, e as nações irão para Cristo". Aí eu começava a cantar, e cada uma das nações eu cantava, cantava, porque eu não conseguia me concentrar nos meus pensamentos, que tinha muitos, muitos, e quando a gente fala com Deus na música, aí eu melodia, aí eu: já sei que eu vou melodia, cantar e eu vou orar por isso, por aquilo". Então Deus, ele pega nossas orações e hoje tem o Sky Center, foi através de oração. Todas as coisas que a gente vai fazer na nossa vida, Deus, ele abre e ele ouve as nossas orações e faz aquilo que lhe apraz.